Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Essa mensagem faz parte da nossa série de exposições sobre o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, é a sequência do que nós já estamos meditando desde junho do ano passado. Então vejam como o tempo corre, né? Daqui a 2 meses, mais ou menos, nós estaremos completando 1 ano estudando a carta de Paulo aos Coríntios. E vale muito a pena a gente meditar verso a verso. Algumas vantagens é porque os irmãos já ficam situados quanto ao contexto da carta, também quanto à linguagem do autor e também as características e temas normais da carta que foi escrita. Então essa é uma das vantagens. Uma outra vantagem é nós podermos trabalhar o texto de forma tranquila, sem pressa, e se porventura nós não conseguirmos encerrar o assunto, a gente continua na outra semana sem nenhum prejuízo de continuidade no texto. Então, assim nós continuaremos fazendo. Logo após o término da carta aos Coríntios, nós vamos estudar um profeta do Antigo Testamento, ok? Vamos então, irmãos, fazer a leitura. Eu peço que você acompanhe com atenção o que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se eu não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que falar, e ele estrangeiro para mim. Assim vós também, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E Paulo prossegue, mas nós vamos ficar só até aqui. Senhor, ajuda-nos na instrução da Tua palavra nesta noite. Como precisamos da Tua graça para entender, Senhor, a Tua verdade. Dá-nos então compreensão e zelo pela Tua palavra. Que o Teu Espírito seja livre, como sempre é, para aplicá-la ao nosso coração de modo como lhe agrada.
Em nome de Jesus te oramos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós começamos a introduzir a respeito do assunto das línguas na igreja. Os irmãos que não estiveram e querem acompanhar podem entrar lá no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e dar uma olhadinha porque a mensagem já está disponível. Portanto, hoje eu vou me apegar ao texto propriamente dito, visto que na semana passada nós fizemos as introduções. A introdução que eu fiz, resumidamente, foi a respeito das línguas em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos. E lá nós descobrimos que o que aconteceu naquele dia, chamado de Pentecostes, que na verdade Pentecostes era uma festa de Israel que acontecia anualmente, penta, porque vem de 5, 50 dias após a colheita. Eles então celebravam com alegria o resultado da plantação, da agricultura. E naquele dia era comum, por ser o Pentecostes, uma das 3 festas principais de Israel, era comum virem judeus de todos os lugares do mundo que haviam sido dispersos. E também até mesmo era comum virem pessoas para Jerusalém que não eram judias, mas que de sangue, mas que haviam se convertido ao judaísmo, os chamados prosélitos. Então eles vinham de várias regiões do mundo para Jerusalém para a grande festa de Pentecostes. Era um tempo de muita alegria, de muita celebração. É mais ou menos como se fosse o São João de Caruaru, tá certo? Guardadas as proporções, o que celebra no São João de Caruaru, antigamente era mais ligado à questão religiosa, hoje o povo vai pelo milho e pelo forró, Então, nos tempos antigos, Israel, como a religião judaica, celebrava então aquela festa como uma festa da colheita. Eles iam todos para lá para comer, para festejar, para agradecer a Deus pela agricultura, que era a principal forma de subsistência que havia na nação. Assim sendo, naquele dia, Jesus anteriormente havia falado para os discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, os apóstolos, que do alto eles seriam revestidos de poder. E de fato aconteceu que naquele dia, estando eles reunidos, os apóstolos e as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, desceram línguas como de fogo, e eles começaram a falar na língua que as pessoas daquelas regiões conseguiam entender, ao ponto deles dizerem, como nós ouvimos em nossa própria língua, as grandezas de Deus. E esse era o milagre. Aqueles homens que estavam ali falando na língua daquelas nações que as pessoas podiam entender, eram galileus. Esses homens não tinham dificuldade de falar até o próprio hebraico, um galileu tinha, para os irmãos terem uma ideia, Eles falavam hebraico, aramaico, e ainda era mais puxado para uma determinada região. É como se fossem os interioranos, pelo sotaque já se percebia. Eles não eram da cidade grande, eles eram como se fosse do interior. E dificilmente algum galileu tinha uma segunda língua, quanto mais línguas de 16 nações que estavam ali reunidas. Portanto, o milagre foi muito grande. Um outro aspecto importante para nós entendermos, à guisa de introdução ainda, é que um momento da história, Deus também trabalhou com a questão das línguas. Os irmãos devem lembrar do que aconteceu lá em Babel. Deus disse para o seu povo, crescei, multiplicai e enchei a terra. E o povo disse, não, nós vamos ficar aqui e não vamos obedecer à voz de Deus. Pelo contrário, nós vamos construir uma torre, uma torre bem alta, para que o nosso nome fique lembrado para o resto do tempo. Se torne célebre o nosso nome. E assim atentaram, provocaram o Senhor. E porque o povo não quis sair para multiplicar e encher a terra, Deus fez uma confusão com eles de línguas. Eles começaram a conversar um com o outro e um não entendia o vizinho. De maneira que foi necessário que eles se dispersassem, porque como não havia entendimento entre eles, cada um foi tomando o seu próprio rumo,
cumprindo assim a ordem que o Senhor havia dito: crescei e multiplicai. Portanto, faça bem a conexão. Babel é a confusão das línguas, para que por meio da ordem do Senhor o povo crescesse e multiplicasse e as nações fossem construídas. Atos 2, Pentecostes, é o desfazer da confusão. Se as línguas causam diferença entre as pessoas, quando ocorreu aquele milagre de um povo galileu falar na língua de 16 nações diferentes, é o desfazer do Pentecostes. É Deus dizendo assim: a partir de agora, vocês vão falar e as pessoas irão entender, porque vocês devem pregar o evangelho a todas as nações. Portanto, Babel tem uma imensa conexão com Atos. Se em Babel foi confusão, em Atos foi revelação. Se em Babel não houve entendimento, porque um falava e o outro não compreendia, em Pentecostes, apesar da diferença linguística, Deus falava através do povo, através dos seus apóstolos, e o povo entendia na sua própria linguagem. Então vai acontecer isso em Atos 2, possivelmente em Atos 8, também em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Pedro vai na casa de Cornélio, e também em Atos capítulo 19, os discípulos de João em Éfeso. Nós falamos sobre isso na semana passada. Bem, irmãos, o que está acontecendo aqui em Corinto? Porque Paulo dedica um capítulo inteiro para tratar deste assunto. Certamente, irmãos, a dedicação de Paulo a escrever um texto tão grande, tão minucioso, sobre um aspecto, um problema que estava acontecendo na igreja, é porque isso de fato estava causando muitos males à comunidade cristã. Alguns irmãos em Corinto queriam repetir o mesmo fenômeno que acontecia lá em Atos, e começavam a falar línguas que ninguém compreendia. E aqui esse assunto, claro, é discutível, né? Eu vou dar aqui aos irmãos a minha interpretação, que eu acredito estar mais próximo da Escritura, mas vai haver divergências, e é natural quanto a um assunto como este. Algumas pessoas vão dizer que os irmãos estavam falando línguas estrangeiras, de sorte que as pessoas que estavam no culto não compreendiam, e os irmãos arrogantemente falavam uma língua que ninguém entendia, e isso causava confusão no meio da igreja. A minha perspectiva é de que eles estavam aqui buscando imitar o que aconteceu em Atos e falando línguas estáticas, semelhante ao que acontece com o movimento pentecostal no meio protestante. E que é mais esquisito ainda é que é exatamente essa ala, né, que é a ala mais equivocada, né, do meio protestante, também imitado pelo meio romano. Os católicos inventaram também a chamada renovação carismática. E se o que acontece do balbuciar das línguas no meio pentecostal para nós já é muito estranho, visto que é um movimento que acontece há 100 anos, em 2000 anos de história da igreja, o movimento carismático é mais esquisito ainda. Basta você ligar nas redes de televisão que a Igreja Católica tem, e você vai ver como é esquisito eles imitando os pentecostais, né? E é um negócio extremamente estranho. Bem, os dois movimentos estão equivocados. As línguas não tem absolutamente nada a ver, as línguas que eles falam, absolutamente nada a ver com o que aconteceu em Atos. Mas acredito eu que tem muito a ver com o que aconteceu em Corinto, porque essas mesmas línguas continuam causando confusão nos nossos dias. E o que é que o apóstolo Paulo faz então diante deste problema? O apóstolo Paulo vai apresentar alguns argumentos de forma pastoral, e aqui eu quero que os irmãos entendam isso. Por mais que eu seja incisivo nas minhas afirmações aqui, os irmãos entendam que o objetivo é pastoral, assim como era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele tinha apresentado o amor, e Paulo é extremamente amoroso e paciente com os irmãos de Corinto, tratando-os até como meninos na fé, a fim de que eles compreendam o mal
que aquele movimento estava causando para a Igreja de Deus. O título sugerido pela Sociedade Bíblica é O Dom de Profecia é Superior ao de Línguas. Ok? É um título bem sugestivo mesmo, porque o apóstolo Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui a profecia, irmãos, tinha a ver com a revelação de Deus. Vai também se discutir se a profecia aqui tinha a ver com pregar a palavra. Eu creio que essa profecia tinha a ver com trazer uma nova revelação, visto que o cânon não estava ainda formado. Então Paulo diz: é melhor que vocês escutem Deus falar, Deus se revelar, do que vocês falarem em outras línguas. Quais são os argumentos que Paulo usa para colocar essas línguas em off na igreja? Paulo não vai dizer assim: está errado, não é de Deus, acabou, encerrem, parem com isso. Porque isso causaria certamente um grande racha, uma grande divisão na igreja, visto que esse movimento estava muito forte e crescente. É como se alguém que fosse líder de um movimento pentecostal chegasse hoje e dissesse assim: olha, eu não acredito nisso, isso não é bíblico. Certamente isso causaria um grande problema para a vida da igreja. Mas se assim desejarem fazê-lo, precisam fazer de forma gradual, como quem vai tirando aos poucos um problema, e não radicalmente, porque pode causar muitos males. Quais são então os argumentos de Paulo? Certamente a gente não vai chegar a todos até o final do horário, por isso semana que vem ou na outra semana a gente continua. Mas o primeiro argumento de Paulo é assim: quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vejam, irmãos, por que Paulo usa esse primeiro argumento aqui? Qual o objetivo de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte: que quem fala numa língua estática, numa língua que alguém não entende, não está falando ao outro, visto que pela lógica o outro não entende. Se não entende, é só Deus quem vai entender, porque Deus sonda o coração, entende os corações das pessoas. Mas um dom é para a edificação do outro. E como é que eu posso edificar, construir algo de Deus na sua vida, se eu falar algo que você não entende? Imagine, portanto, se nesta noite o sermão fosse todo em russo. Acho que é uma das línguas mais difíceis, né? Russo e alemão, né? Que tem uns R's no meio aí, Krekrov, né? Um negócio assim, meio crocante, né? Aí imagina eu pregar o sermão todo em russo e no final eu dizer amém. Vocês vão dizer o que para mim? Amém? Não dá para dizer amém, né? Aí você chega em casa, aí diz assim: poxa, eu tô me sentindo como quem está de estômago vazio espiritualmente. Por quê? Porque não houve alimentação. E por que você não foi alimentado? Porque você não entendeu. Deus nos fez seres racionais. E Deus sempre que se manifestou para falar com as pessoas, Ele falou na linguagem das pessoas. Eu não sei qual a linguagem que Deus usa para conversar na pessoa bendita da Santíssima Trindade, né? Nas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sei qual é a linguagem, mas eles se compreendem, porque eles arquitetaram um plano glorioso. Mas eu não compreendo. Mas quando Deus fala a mim, ser humano, Ele fala na minha língua, para que eu possa entender. Então, se eu chego aqui para os irmãos e digo assim: irmãos, a mensagem de hoje é Charamanai Alabachúria, o que é que vocês vão entender? O que é que isso vai transformar na sua vida? Vocês não vão entender nada, porque eu não disse absolutamente nada, que são palavras totalmente sem sentido, que por não entendermos, logicamente não promove a edificação. Então vejam, irmãos, isso não é um dom, visto que
Se fosse um dom, o objetivo dele seria edificar o outro. Não existe um dom para edificação própria. Por exemplo, quem tem um dom de ensino, ensina a outro. Quem tem o dom de pregar, prega a outros. Quem tem o dom de servir, serve a outros. Quem tem um dom de misericórdia, exerce misericórdia a outros. Então, o objetivo do dom é para o outro. Eu não ensino a mim mesmo. Eu não exerço misericórdia a mim mesmo. Não, hoje eu vou me servir. Você já viu alguém falando isso? A não ser no self-service, né? Mas fora isso, não tem sentido. Não existe dom para o meu próprio serviço, para a minha própria edificação. Isso, irmãos, entraria em total conflito com o que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse que o dom é para proveito do corpo. Então, o primeiro argumento de Paulo, no verso 2, é: quem fala em outra língua não fala a homens. Agora, eu entendo aqui que Paulo está usando de uma espécie de ironia aqui. E a ironia, entenda, ele não é um artifício nas escrituras pejorativo. A ironia, ela serve para reflexão. Não entenda a ironia como um humor pejorativo que destrói ou coisa desse tipo. Mas a ironia serve para refletir. Paulo diz assim: se não fala a homens, visto que eles não podem entender, então estão falando a Deus, porque Deus entende tudo. Concorda comigo? Que Deus entende tudo? Na verdade, a gente não precisa nem dizer. A Escritura diz no Salmo 139 que ainda a palavra não nos chegou à língua, ou seja, não apresentamos linguagem, e o Senhor já a conhece toda. Então, quem fala na igreja, quem fala outra língua, não está edificando ninguém. Logo, a pergunta é: o que deve ter prioridade na igreja? O que edifica ou o que não edifica? Esse é o argumento de Paulo. E observe que ele poderia já aqui matar a jogada, como a gente costuma falar. Mas Paulo vai levando os irmãos a refletirem. Só esse argumento aqui já seria suficiente para que esse dom fosse tido dom, né? Fosse totalmente esquecido dentro da igreja. Porque ele não edifica. Qualquer coisa é melhor do que ele. Então veja, eles estavam dando ênfase. Eu já citei para os irmãos isso, né? Os dons principais, não que as pessoas sejam mais importantes, mas os dons mais importantes, pela sua utilidade, são os dons ligados à palavra, profecia, ensino, ok? Então esses são os dons principais. Em Corinto, o dom principal era o de línguas. E aí, na verdade, o que Paulo quer dizer é o seguinte: entendam bem a comparação. Isso que vocês estão fazendo, essa troca que vocês estão fazendo, é tão maléfica, porque ela não promove edificação nenhuma. Isso aí que vocês estão fazendo podia ficar em último lugar. Qual o dom menos importante? Qual seja ele, o das línguas é o menos ainda, porque ele não edifica em nada. E se ele não edifica, vocês devem colocá-lo no lugar mais baixo que tem. Agora, nós fomos edificados nesta noite, com a boa música, graças a Deus, com o lanche que as irmãs trouxeram. O lanche que as irmãs trouxeram é mais espiritual do que as línguas, porque edifica, promove comunhão, lazer, contentamento. As línguas não promoviam nada disso na igreja de Corinto. E os irmãos de Corinto diziam assim: não, eu falo em línguas, eu sou melhor do que vocês. Assim como os pentecostais dizem nos dias de hoje. Vocês são crentes? Foi batizado no Espírito Santo? Aí você diz assim: claro, quando eu me converti. Não é isso que eu estou dizendo, não, dizem os nossos irmãos pentecostais. Eu estou perguntando se você fala em línguas, porque para eles as línguas são a evidência do batismo com o Espírito Santo, quando na verdade
Não tem absolutamente nada a ver isso. Nós vemos isso acontecendo lá em Atos, mas também em Atos nós vemos dezenas de conversões onde ninguém falou em línguas. Não tem absolutamente nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Aí o que é que Paulo diz? Em espírito fala mistérios. O que é mistério? Aquilo que não é possível entender. Aí os pentecostais pegam esse texto aqui e dizem assim: não, você não precisa entender, eu estou falando mistério. Tá, e aí? Eu digo amém ou não digo? Porque é mistério, não estou entendendo. Eu só posso dizer amém para o que eu compreendo. E para que aquilo que eu compreendo, eu concorde. Não é só compreender. Tem a ver com compreender. E compreendendo, a minha mente é capaz de analisar aquilo biblicamente. Pelo Espírito Santo e pela experiência de conhecer a palavra de Deus. Porque eu também não posso dizer aqui uma coisa que vocês compreendem, mas que não tem nenhuma base bíblica, e no final vocês vão dizer amém. Não pode. É isso que nós fazemos com os cânticos. Analisamos se os cânticos estão coerentes com a Escritura, para a gente poder cantar e no final todo mundo dizer amém. E de vez em quando a gente precisa cortar uns cânticos, abolir uns cânticos do nosso meio. Às vezes até do inário presbiteriano. É por isso que o pessoal da Inódia faz, vez por outra, revisão nos hinos, para ver se eles estão corretos. E se não estão corretos, ou extinguem, ou fazem a modificação, para que ele esteja de acordo com o que a Escritura diz. Por quê, irmãos? Porque nós só podemos dizer amém, nós só somos edificados por aquilo que nós entendemos. E não por aquilo que as pessoas dizem: não, você não precisa entender, porque isso é mistério. Eles dizem às vezes assim: você não precisa entender, você só precisa sentir. E isso era exatamente, irmãos, o que acontecia nas religiões pagãs da Grécia, onde a cidade de Corinto estava situada. Eles tinham os cultos, e nos seus cultos eles tomavam muita bebida. Às vezes os cultos demoravam. Eles estavam lá, depois começavam a balbuciar palavras que ninguém entendia. Língua de bebo. Você deve entender o que estou falando, não é? E aí depois eles faziam a mesma coisa no culto e queriam que o povo dissesse amém. Você diz amém porque um bebo diz. Pronto, era assim que eles faziam. Eu estou tentando reproduzir aqui, mas eu nunca fiquei bêbado, tá? Mas eu já ouvi muitos bêbados. E você não entende nada do que ele diz. A única coisa que você diz vá para casa, tome um banho e vá tomar um cafezinho, tal, para sair esse negócio aí do seu corpo. Porque enquanto não fizer isso, não tem consciência para falar as palavras inteligíveis. Irmãos, Deus, eu expliquei isso para os irmãos semana passada, e eu queria que vocês tivessem isso bem forte na mente. Deus é extraordinário. É tremendo, é maravilhoso, é grandioso, é glorioso. Para nós, Deus é incompreensível na sua plenitude. Aí qual é o trabalho de Deus? Descer a nossa condição para nos falar. Se você entender só esse argumento, você não precisa de línguas na igreja. Porque o Deus que é o maioral, o grandão, o poderoso, absoluto, transcendente, ele desceu para falar na linguagem da gente. Jesus, quando pregou, você viu Jesus pregando em alguma outra língua? Será que Jesus não tinha capacidade de falar? Jesus tinha capacidade de falar todas as línguas, irmãos, até aquelas que as pessoas não conheciam. Mas Jesus, quando se dirigiu às pessoas, ele falou na linguagem das pessoas, para que as pessoas pudessem entender. Esse é o grande mistério aí, eu posso dizer, né? Da graça de Deus. É um Deus que é extraordinário, que se revela de forma ordinária, ou seja, de forma comum. Ele fala na língua das pessoas. Não, mas é a língua dos anjos. Lembre que quando os anjos se dirigiam às pessoas, falou na língua das pessoas.
Então não tem sentido, e nunca houve sentido nem mesmo na história da igreja. São 2.000 anos de história, e esse movimento que se acha superior aos 1.900 anos da igreja, começa a inventar essa novidade de falar numa língua que ninguém não entende, e isso tem proeminência no culto, viu? Nos cultos pentecostais, principalmente nos cultos mais fechados, nos ciclos de oração. Aí as irmãs se reúnem, é um charamanaia para cá, é um labachúria para lá, e pregação que é bom nada. É uns hinos com a linguagem totalmente insana, de reteté, de canela de fogo, de batiza com fogo, de o fogo vai queimar, de que a tampa da chaleira vai voar, e essas coisas todas, e mexe para cá e roda roda para lá. A gente agora na internet recebe uma enxurrada desses negócios, que é pior, mais ridículo do que até mesmo algumas coisas que a gente vê em outras religiões aqui, para não citar e o algoritmo me pegar, né? Aquelas que vocês já conhecem, né? Vocês conhecem, ou já ouviram falar. Então Paulo diz, quem fala assim, fala mistério. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, quem fala em línguas na igreja está falando o que ninguém não entende. Ok? Coisa boa, irmãos, é a gente entender, não é não? Você vai para uma aula, o que é que você quer na aula? Entender, não é? Você fala para o seu filho, aí você fala na linguagem dele, né? Para quê? Para que ele entenda. Aí você pede um Uber, aí você vai lá no chat e fala, estou em tal lugar, para que ele entenda, não é? Aí você vai falando com as pessoas, mas na igreja você fala o que ninguém entende. Já pensou essa lógica? O lugar onde a gente devia mais entender é o lugar onde as pessoas querem ir para menos entender. Eu quero só sentir. E é esse emocionalismo vazio, sem razão, que tem predominado no meio evangélico brasileiro. Paulo diz assim, mas o que profetiza fala aos homens. Esse é o sentido do dom. O dom não é para edificação de Deus. O dom é para edificação da igreja. Quem profetiza fala aos homens. E o que a profecia traz, irmãos? Observe aí o que diz o apóstolo Paulo: edificação, exortação e consolação. E o que é que as línguas trazem? Confusão. Confusão. É o novo Babel. Se em Pentecostes Babel foi abafado, no movimento dito chamado pentecostal, que não tem absolutamente nada a ver com a festa do Pentecostes, Babel é ressuscitada. As pessoas estão no mesmo ambiente, cada um fala uma língua que ninguém entende, um fala daqui, outro fala de lá, e acabou-se, e ninguém entende nada, e sai todo mundo feliz, dizendo que tinha fogo no meio da igreja. Eu sei bem que fogo é esse. Paulo diz no verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí se você pegar esse texto aqui e observá-lo de forma literal, aí você está dizendo, agora entendi. O dom de línguas é para eu falar em mistério com Deus. Paulo diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Ora, irmão, isso não estaria em contradição com aquilo que Paulo falou, que os dons são exclusivamente para a edificação do outro? Como é que vai ter um dom para eu me edificar? E qual o sentido de você falar com Deus numa língua que você não entende? Porque se você fala coisas que você não entende, em que você mesmo é edificado? Em absolutamente nada, né? Porque quando eu falo com Deus, veja, irmãos, esse é um mistério maravilhoso da oração. Nós oramos pela inspiração do Espírito Santo.
E quando eu oro, eu não apenas coloco diante de Deus as minhas súplicas, mas eu também sou edificado pelo que eu oro. Mas quando eu oro, vamos dizer que se fosse possível, alguma coisa em língua, o que eu estou falando com Deus? Nada, absolutamente nada. E Deus vai entender, porque Deus conhece o coração. Mas se aquilo ali não produz nada, nem Deus vai entender. Então Paulo diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que aqui há um contraditório, né? Paulo está querendo dizer o seguinte: a profecia edifica a igreja. Esse é o objetivo dos dons. A língua só edifica a você mesmo. Quando ele anteriormente falou que o objetivo dos dons é a edificação mútua. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é uma crítica à igreja, e não dizendo para os irmãos: falem línguas em casa, porque Deus te entende. Não é absolutamente nada disso que Paulo está falando. Paulo diz: eu quisera, aí o Paulo é mais irônico ainda, que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Veja que aqui, irmãos, é um tipo de linguagem irônica, enfática. Paulo diz: que bom que vocês falem línguas, mas seria muito melhor que vocês profetizassem. Por quê? Porque quem profetiza é superior ao quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora me diga uma coisa: para que falar numa outra língua com o intérprete, se eu posso falar na língua que a pessoa pode entender? Então vamos lá, eu vou pregar aqui agora à noite e vou dizer para os irmãos assim: irmãos, hoje nós vamos estudar um texto, e o texto é Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Os irmãos não vão dizer amém porque não entenderam, certo? Os que vão entender são os que já ouviram falando isso, porque também foi o único verso em hebraico que eu decorei durante os 4 anos de seminário, né? Que é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí se eu digo no princípio criou Deus os céus e a terra, primeiro em hebraico, e depois eu digo em português, a pergunta é: por que eu não falo logo em português, danado? Não é? Fala em português, pecador. Porque se todo mundo aqui fala português, eu falando em português, todo mundo entende. Mas se eu falo em hebraico, os irmãos não vão entender nada. Então Paulo está dizendo assim: profetize, fale de Deus, fale de forma inteligível, porque isso edifica. A língua que não se entende, não se edifica. Veja, irmãos, a gente já tem luta para entender as coisas na nossa própria língua, não? A comunicação não é um problema sério nos nossos dias. E pelo WhatsApp é que é pior ainda, né? Porque agora você tem que falar e colocar a carinha que tem a ver com o sentimento, né? Então diga assim: Carlos, cadê você? Aí bota a carinha assim de preocupação. Mas se eu botar Carlos, cadê você? E botar a carinha vermelha, ele está com raiva. E se eu botar Carlos, cadê você? Com um emojizinho, né? Com aquela boquinha assim, estou dizendo: Carlos, cadê você? Carlos, cadê você? Carlos, cadê você? Ada manda assim, os emojis? Não, né? Manda áudio. Resolve tudo, né? Mas na sua língua, né? Aí fica fácil de entender. Os irmãos estão entendendo? Nós já temos lutas demais para que a nossa linguagem seja compreensível. Para eu vir aqui e falar para os irmãos numa língua que vocês não entendem e depois interpretar. Que sentido tem isso? Paulo diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, de coisas que vocês possam compreender. O argumento, irmãos, é muito simples. Na igreja,
nós devemos prezar pela inteligibilidade, ou seja, pela compreensão. Eu falo, vocês compreendem. Essa foi a luta da Reforma Protestante. Quando os cultos eram realizados em latim, eles lutaram, deram suas vidas. John Hus, John Wycliffe, o próprio Lutero, João Ferreira de Almeida, era presbiteriano inclusive, tradutor da Bíblia que nós temos hoje na nossa linguagem e que tem sido aperfeiçoada, é pela tradução de João Ferreira de Almeida. Esses homens assim deram suas vidas. Irmãos, hoje no mundo, as missões, tanto a Wycliffe como a Missão Além no Brasil, lutam buscando pessoas que tenham habilidades linguísticas. Essas pessoas fazem cursos de anos para aprenderem a língua, as línguas bíblicas, para aprenderem o inglês, para entrarem nas tribos, nas aldeias, nos povos longínquos, para pegar a Bíblia na linguagem. Às vezes eles têm algumas nações, como no caso dos Concombas, né, onde o reverendo Ronaldo Lidori foi, era língua ágrafe. Eles não tinham nenhuma grafia, nada escrito, era um povo totalmente tribal. E ele se sentava no meio do povo para ouvir o povo. Às vezes, algumas línguas assim, a palavra a, dependendo do som, pode significar cavalo, casa ou estou com fome. Você já imaginou um negócio desse? Aí os irmãos estão lá anos trabalhando, anos trabalhando para poder entregar o Novo Testamento, a Bíblia na linguagem. Eu coloquei aqui para os irmãos hoje no seu boletim, se você tiver curiosidade depois, né, de ler. Povo minoritário na China recebe tradução depois de 100 anos. O avanço das traduções de Bíblia, depois você olha no seu boletim. Tudo isso para que as pessoas consigam compreender a mensagem do Evangelho na sua própria linguagem. E aí vem um movimento e diz assim: não, nessa linguagem não, vamos falar o que ninguém entende. Você consegue entender o absurdo que é isso? Como isso é anticristão, antibíblico e antirracional, simplesmente. Porque nós somos edificados pelo que entendemos, não simplesmente pelo que sentimos. Sentir é bom, mas entender é melhor ainda. E o sentimento só é edificante quando a gente compreende alguma coisa e isso nos emociona. Ok? Vamos lembrar, por exemplo, dos fenômenos. Deus apareceu para Moisés no meio de uma sarça. Moisés olhou e ficou admirado. Aí Deus vai para o meio da sarça e fala com Moisés. Moisés não apenas ficou emocionado, mas Moisés entendeu o que Deus queria falar com ele. Aí o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué. Josué, quando vê, já fica impressionado com a altura do homem. Mas não encerra ali a visão. Ele pergunta: quem é você? É dos nossos? É do povo? Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, e eu estou contigo. Veja, as visões, irmãos, vejam, compreendam, as visões que os profetas tiveram. Deus diz assim: Jeremias, olha para lá, o que vês? Eu vejo uma amendoeira. Aí Deus diz assim como a amendoeira, vai acontecer tal e tal coisa. Então não é só o fenômeno, é o fenômeno, mas a palavra e a compreensão do que se diz. A panela virada, a visão de Jeremias. Jeremias, o que vês? Eu vejo uma panela virada para o norte. Aí Deus diz, aí poderia encerrar ali, né? Se Deus fosse agradável com esse movimento, poderia encerrar ali, no meio do deserto, uma panela virada. Aí Jeremias ia dizer assim: rapaz, que mistério, a panela estava virada. Tá, e o que significa? Não sei. Mas Deus diz assim: para onde está virada a panela? Para o norte. Aí Deus diz assim: é do norte que vem o mal contra vós. Os irmãos entendem? Não havia fenômeno por fenômeno
que não houvesse uma explicação para que as pessoas entendessem. Mas o movimento pentecostal é o fenômeno pelo fenômeno. Simplesmente. E ninguém entende e por isso não é edificação. Irmãos, e por que esse movimento que ganha força no país é também tão pernicioso para a vida da igreja? Porque eles preferem algo que é misterioso a aquilo que edifica. E como não é edificado, como não são edificados, são crentes que estão desarmados para as batalhas da vida. E aí o que é que nós temos visto? Graças a Deus, como infelizmente não há muita mudança neste meio, principalmente, né, nas instituições mais tradicionais, temos visto o fenômeno desses irmãos, ao conhecerem uma igreja bíblica ou uma fé bíblica, migrando para o meio reformado. É isso que tem acontecido. Aí depois eles nos criticam dizendo assim: vocês não evangelizam, a maioria do pessoal da igreja de vocês veio do movimento pentecostal. Mas não é isso. A verdade é que essas pessoas que estão ali e começam a ter um mínimo de compreensão do que é a palavra de Deus, começam a comparar a Bíblia com o que acontece no culto. E quando comparam, dizem: opa, tem alguma coisa errada. E aí vão procurar saber: por que tem isso na igreja? Porque é mistério. E aqui a gente faz assim há 100 anos e ninguém vai mudar. Então o cara diz: então eu vou partir para outro lugar. Porque se eu estou num lugar onde eu não compreendo e eu tenho um mínimo de miolo na cabeça, eu vou dizer: não, aqui não dá para entender. Mas você entra numa aula, numa sala de aula, né, numa universidade, e está todo mundo falando alemão, hebraico, não sei o quê, e as pessoas dizem: não, fique aqui, porque aqui você vai compreender. Você vai ficar... Eu mesmo não fico. Então é isso, irmãos. Paulo diz: agora, porém, irmãos, verso 6, se eu vou ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? A resposta é: nada. Nenhum proveito tem. Absolutamente. O que aproveita na igreja? Revelação, ciência, profecia e doutrina. É isso que edifica. Palavra de Deus é que edifica. E não aquilo que eu falo e vocês não entendem. Nós vamos seguir, irmãos, no verso 7 na próxima semana. Eu peço, ou na outra semana, né? Eu peço que vocês continuem estudando o texto de 1 Coríntios, irmãos, certamente vão compreender cada vez mais a respeito desse assunto. Eu encerro, né, dizendo apenas o tom pastoral do apóstolo Paulo é exatamente para promover a união da igreja, mas ao mesmo tempo Paulo é verdadeiro com os irmãos, não promove a edificação, não promove. E nós também temos essa convicção. Para nós, irmãos, o culto é aquilo, ou deve ter aquilo que edifica. É por isso que nós analisamos as letras das músicas, as letras dos hinos. É por isso que nós oramos aqui numa língua que as pessoas entendem, para que possam dizer amém ao final da oração. É por isso que a gente batalha para facilitar para os irmãos o entendimento. É por isso que nós temos professores de escola bíblica dominical, presbíteros, pastores, para que os irmãos compreendam. Então valorizem a compreensão, louvem a Deus porque vocês estão numa igreja, para a glória de Deus, que batalha para que as pessoas cresçam, sejam edificadas, aprendam, entendam. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos, amamos o nosso próximo e estaremos mais preparados para sermos proclamadores deste evangelho do Deus transcendente, que se fez imanente, né, presente nos nossos dias, para nos falar ao coração e à mente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? É bom poder dizer amém no final da mensagem, né? Pai amado, muito obrigado por podermos falar ao Senhor, mas também obrigado por podermos ouvir a Tua voz.
Entendemos, Deus, que o Senhor tem feito um esforço de séculos, de milênios, para se manifestar a nós, tuas criaturas, em especial a nós, teus filhos, para que nós venhamos a entender a tua vontade. Agora eu te peço, Senhor amado, que em nome de Jesus e pela graça do teu Filho bendito, o Senhor nos ajude a cada dia nós buscarmos te conhecer mais, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo e sermos mais parecidos com Ele. Tem misericórdia, Pai, deste movimento que continua crescendo e, infelizmente, não tem promovido a vida que deveria promover. Tem misericórdia dos irmãos que ainda estão no erro, a fim de que eles possam, compreendendo, Deus, entenderem a importância da Tua Palavra e a proeminência da Tua Palavra no culto. Dá-nos, Deus, sempre da graça de termos uma igreja sadia e saudável para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Vamos cantar o tríplice amém, irmãos? Amém. 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 Sentemo-nos, queridos.